Bem, e aqui na sala de visitas eu recebo com muito prazer o Dr. Gesiel Corrêa Costa, que é lá do DAIA. Ele é radiologista e a gente vai saber aqui já exatamente o que é radiologista. Muito boa tarde, doutor Gesiel. Por favor, dá uma checada aqui no microfone do doutor Gesiel. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para ele é o seguinte: doutor Gesiel, o que significa mesmo essa história de radiologia? O pessoal lá no Nordeste dizia o seguinte, que radiologia era a fotografia dos interior. Muito boa tarde, prazer em recebê-lo aqui conosco. Boa tarde, Léo. Boa tarde, telespectadores. A radiologia a grosso modo, é exatamente isso. É tirar a fotografia do interior. A gente tentar ver o que está acontecendo dentro do ser humano, né, do corpo humano, dentro da cabeça, do tórax, do abdômen, para descobrir as doenças numa fase precoce, né, sem precisar fazer uma intervenção para isso. Doutor, quando eu era garoto, a gente ouvia falar muito da abreografia, que era o primeiro exame que você fazia para ver se estava bem do pulmão ou não. Depois disso, a utilização do raio-x foi aumentando. Hoje a gente tem outras técnicas, não são mais o raio-x, né? Sim, a radiologia veio evoluindo, assim como a medicina em geral e todas as outras áreas. Então, a radiologia surgiu, teve a abrografia, a radiografia. Depois surgiu a ultrassonografia, que na verdade não surgiu com a radiologia, e sim com a ginecologia, né? Foi incorporada posteriormente à radiologia. Depois tomografia computadorizada, ressonância magnética e agora PET-CT, e a gente vai evoluindo, né? Progressivamente. A DAIA trouxe para aqui exames que nós não tínhamos aqui há 2 anos, né? Tem uma série de exames que tinha que se fazer fora ou não se fazer, né? Sim, existem exames que só eram feitos em centros maiores e agora já são feitos aqui. Por exemplo, a tomografia de coronária, tomografia cardíaca. Há pouco tempo atrás não existia ainda a ressonância magnética de alto campo, né? Que hoje já temos e permite fazer exames como a ressonância da mama, ressonância de próstata com bobina endorretal e vários outros exames. Bom, o senhor falou aí de um exame cardíaco. Eu queria que o senhor especificasse mais exatamente, porque quando a gente fala aqui de cabeça e coração, a gente fica assim, bom, e agora? Estão mexendo onde nunca foram antes. O que é essa tomografia cardíaca? Então, a tomografia cardíaca, ela é basicamente, a gente divide ela em 3 partes, né? O score de cálcio, a gente consegue ver as calcificações nas coronárias. As coronárias são as artérias que irrigam o próprio coração. E as calcificações nas coronárias são vistas e quantificadas com o score de cálcio feita pela tomografia cardíaca. Isso em altíssima resolução? Sim, isso é necessário para isso, equipamento com alta tecnologia. E depois é feito a angiotomografia das coronárias, que você efetivamente visualiza a luz das coronárias, né? É isso que é chamado de angiografia? Não. A angiografia é anterior à angio-CT, né? A angio-CT, no final, acaba vendo a mesma coisa, mas a vantagem é que é um exame não invasivo. Você não precisa invadir o paciente com catéter para fazê-lo, né? É funcionado uma veia periférica do braço, do antebraço, e o contraste é injetado pela veia periférica. Tem gente que ouve falar muito, olha, vou ter que tomar um contraste. O que é o contraste, afinal de contas, doutor? Então, o contraste que a gente usa na tomografia é o contraste iodado. É um líquido contendo iodo e o iodo, ele aparece como uma estrutura branca na tomografia. Então, quem está vendo de fora é aquela mancha branca que fica dentro da veia. Isso, exatamente. Desenha o vaso. Isso sem alterar em absolutamente nada. Não faz mal para ninguém. Então, não é bem assim, né? Existem contraindicações ao contraste e existem efeitos colaterais. Falar, então, a respeito disso. Sim, existem efeitos colaterais do contraste. Não é um exame que todo mundo possa fazer. Eles têm que ser feito com a indicação correta e pacientes que já tiveram alergia ou reações ao contraste... Ao iodo, no caso, né? Isso, ao contraste iodado, nós temos que evitar ao máximo o uso de contraste para esse tipo de paciente. O contraste ele pode ter uma nefrotoxicidade, né? Pode agravar alguns problemas renais,
Hoje os contrastes são muito seguros, mas existe ainda um risco pequeno, mas existe. Bem, eu queria saber mais o seguinte, doutor. Dentro daquilo que a Clínica DAIA oferece hoje, o que é que, em termos de radiologia, nós estamos falando aqui assim, mas que outros exames complementares, exame de diagnóstico, né? Não adianta, por exemplo, eu chegar lá e dizer, eu queria fazer um contraste no meu coração. Tem que ser médico que tem que indicar e explicar o que é que quer fazer e para que vou fazer. Mas quais são os outros exames que, principalmente na área de radiologia, são feitos? Então, na clínica nós fazemos a radiologia geral, né? Os raios-x simples, fazemos alguns exames contrastados, alguns raios-x contrastados, fazemos a tomografia multi-slice, né? De qualquer parte do corpo, né? Incluindo aí a tomografia cardíaca, a angiotomografia de coronárias, fazemos as angiotomografias de qualquer região do corpo, tem a ressonância de alto campo, onde cobre um espectro enorme de exames, né? Tanto a ressonância crânio, coluna, articulações, abdômen, mama, próstata. Eu tenho ouvido falar muito a respeito de uma coisa chamada cintilografia. Vocês têm esse procedimento e isso serve para quê? Porque eu sei que hoje, com essa coisa de exames, quanto mais realístico for o caso, quanto melhor aparecer essa imagem, melhor para o médico e melhor para o paciente, né? Sim, exatamente. Está em processo de implantação, né? A cintilografia. A cintilografia. Na verdade, a cintilografia é parte da medicina nuclear, né? Está em processo de implantação e é mais um exame no rol de exames que chegaram à cidade. Doutor Gesiel, a maioria das pessoas pensa que o exame deve ser feito na hora que está doente. Mas em que um exame desse pode ajudar e quem indicaria esse exame para evitar problemas futuros? Então, o exame, na verdade, ele é indicado pelo médico que atende o paciente, né? Não é o paciente que vai diretamente fazer o exame. Ele passa por uma consulta, e isso é uma coisa extremamente importante que tem que ficar muito claro, né, para a população. As pessoas têm que ir ao médico, ao clínico, ao cirurgião, ao especialista qualquer, fazer uma consulta e o especialista vai colher a história, examiná-lo fisicamente, fazer o exame físico e vai indicar o melhor exame para cada caso. E que benefícios trariam esses exames de alta tecnologia? Fazer diagnóstico precoce, né, das doenças. Você descobrir um processo patológico, um tumor ou qualquer outra doença, muito precocemente, enquanto ele está iniciando, está começando. Porque aí a chance facilitar de cura, a cura, né? Exatamente, aí a chance de cura é muito maior, né? Doutor Gesiel, muitíssimo obrigado aqui por sua presença. Eu gostaria de continuar, da gente voltar aqui para falar um pouco mais a respeito desses assuntos, mais especificamente sobre alguns determinados exames. Eu fiquei impressionado com essa história do exame cardíaco, né? Vai lá dentro, vê o que é essa história. Quando penso nessas coisas que assim, quando penso nesses exames na cabeça, eu fico assim meio assustado. Uai, será que já chegamos lá? Muitíssimo obrigado. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso. E um abraço a todo mundo aí da Clínica DAIA. Um recado aqui para você agora de NutriClean.